Então, turma, nós vamos falar hoje sobre a figura do Poder Judiciário Trabalhista. Olha só, nós já estudamos aqui, né, toda a parte de introdução e principiologia do direito processual do trabalho. E nós vimos, né, que tem princípios peculiares próprios, estruturados para viabilizar a garantia e a efetividade do direito material do trabalho. Quando a gente fala que o direito do trabalho e o direito processual do trabalho, né, tanto o direito material, direito do trabalho material, direito processual do trabalho, processo do trabalho, tanto um quanto o outro, eles têm esses princípios justamente porque são ramos do direito brasileiro, né, ramos do direito privado, e efetivamente eles tratam aquelas relações ligadas ao emprego, à relação de trabalho. E aí, dada essa autonomia, é necessário que haja uma estruturação para que, de fato, além da previsão, direito material, a gente tenha efetividade, garantia, né, de que esse direito material será respeitado e aplicado na prática. Daí, senhores, entra a figura do Poder Judiciário. Aprendemos já, inclusive, que o processo nada mais é do que instrumento como garantia de realização disso aí. Pegando esse link, fazendo essa ligação dos conteúdos, hoje nós vamos ver como funciona esse poder judiciário brasileiro, especialmente a parte, né, do poder judiciário que é dedicada ao direito do trabalho, justamente ao processo do trabalho, né? Alguém chamou aí, não? Então, vejam aqui. Os senhores já sabem, já conhecem a divisão do Poder Judiciário no Brasil, né? Sabem que nós temos lá o Supremo Tribunal Federal como a nossa Corte Suprema, né? Como a nossa Corte Maior, Suprema Corte Brasileira, é o STF. Sabem, inclusive, o funcionamento, as competências do STF, já aprenderam isso, desde o direito constitucional, também no processo civil, e sabem que ele tem um papel de guardião da legalidade, inclusive da própria Constituição e da própria ordem constitucional e do ordenamento jurídico como um todo. Também sabe que, apesar de ser um órgão ligado à questão, né, como se fosse um tipo de controle externo administrativo, mas também é considerado órgão do Poder Judiciário, porque assim está na Constituição Federal, nós temos a figura do Conselho Nacional de Justiça, ou CNJ, né? Vocês vão encontrar essa previsão, inclusive, lá na Constituição Federal como sendo um órgão que compõe o Poder Judiciário, de controle, mas que compõe. Nós vamos ter o Superior Tribunal de Justiça, os senhores também já conhecem lá do processo civil, da Justiça Comum, né? O Tribunal Superior do Trabalho, aqui sim, processo do trabalho, TST, né? O Tribunal Superior do Trabalho, ele está para o direito do trabalho, para o processo do trabalho, assim como o STJ está para o direito comum, para o direito civil, para a justiça comum. É o nosso Tribunal Superior. E nós vamos falar disso aqui, né? Os tribunais regionais federais e os juízes federais que compõem a Justiça Federal, os tribunais regionais do trabalho e os juízes do trabalho que compõem a estrutura da Justiça Trabalhista, os tribunais juízes eleitorais, tribunais juiz militar, tribunal e juiz dos estados, que é a Justiça Comum, Tribunal de Justiça, né? Juizados especiais, juízes de direito, etc. E também do Distrito Federal e territórios, porque está previsto na Constituição, mas nós sabemos que já não existe mais território no Brasil, né? Tudo bem. O que interessa para nós aqui, turma, hoje, é o estudo da Justiça Federal, da parte da Justiça Federal que cuida, né, Poder Judiciário, que cuida dos processos do trabalho. Justiça do Trabalho ou Justiça Federal Especializada do Trabalho, né? É um órgão do Poder Judiciário, compõe a Justiça Federal, apesar de ter autonomia e ser separada, é um órgão federal, portanto, e é o órgão do Poder Judiciário que tem, por competência, conhecer, processar, conciliar, esse termo é previsto na Constituição, né? Quando você pega o artigo 114, está lá, conciliar e julgar os conflitos que tenham, né, origem na relação de trabalho ou na relação de emprego, sejam esses conflitos do direito individual ou do direito coletivo, de relação de emprego ou de relação de
trabalho. É fato o seguinte, que a competência da Justiça do Trabalho é efetivamente conhecer, processar e julgar os conflitos inerentes, concernentes ao direito do trabalho. Muito bem. Isso é o que nós encontramos na Constituição Federal quando a gente lê o artigo 114, que é aquele que determina a nossa competência, nossa da Justiça do Trabalho. Inclusive, senhores, será objeto de estudo da nossa próxima aula, a competência trabalhista em termos próprios de conflito, né? Inclusive os conflitos individuais, os conflitos coletivos e todos aqueles incisos lá do artigo 114 da Constituição Federal, além da competência racione loci, né? A competência em razão do lugar. Mas, enfim, hoje aqui nós vamos falar dessa estruturação da Justiça do Trabalho, dessa organização do Poder Judiciário Trabalhista. Então, vejam, os senhores, o primeiro detalhe que a gente tem que desmistificar. Quando a gente lê a CLT e quando a gente estuda, por exemplo, direito constitucional e até a teoria geral do processo, a gente aprende, né, ou pelo menos é o que está escrito no texto legal, que, em regra, os juízes de direito, eles podem ter competência como se fosse uma competência supletiva, eles podem atuar em questões trabalhistas. A Constituição fala isso, a CLT também menciona isso. Acontece que, na prática, isso não vai existir. Por quê? Porque os órgãos, senhores, que compõem a Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário Trabalhista, esses órgãos, eles são submetidos a uma regulação própria, que é chamado regimento interno. Então, os tribunais, eles têm regimentos internos, e isso acontece com os tribunais regionais do trabalho, né? O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é o de Minas Gerais, nós vamos falar disso aqui já já, só para os senhores entenderem, ele tem uma regulação própria, um regimento interno, e a partir desse regimento interno, nós temos a figura de que as comarcas, elas abrangem área territorial de mais de um município. Então, olha o exemplo. O que eu estou dizendo? O sujeito foi empregado, teve uma relação de trabalho lá na cidade de Mateus Leme. Mateus Leme fica um pouco depois ali de Betim, Joatuba, indo para a região, por exemplo, de Divinópolis, né? Então, o camarada trabalhou para uma empresa lá em Mateus Leme. E aí ele teve um conflito lá com o seu empregador, quer ir na justiça e cobrar direito trabalhista. Então, ele vai ajuizar uma reclamação trabalhista. Acontece que Mateus Leme não tem vara do trabalho. Tem vara civil, tem vara criminal, acho que vara única da cidade. Mas, enfim, não tem vara do trabalho. Então, teoricamente, se fosse prevalecer o texto constitucional, o texto da CLT, ele poderia entrar com a reclamação trabalhista dele perante o juiz de direito, lá na Justiça Comum, lá no fórum de Mateus Leme. Só que isso não vai acontecer, porque quando você pega o regimento interno, isso até é de fácil consulta, porque está disponível no site, né, do TRT da Terceira Região na internet, no sítio da internet, né, da Rede Mundial de Computadores, os senhores encontram lá a figura tanto do regimento interno quanto da divisão das comarcas da Justiça do Trabalho em Minas Gerais. Então, os senhores vão encontrar isso lá, e lá os senhores verificarão o seguinte, que existe, comarca, né, existe a vara, na verdade são acho que 5 ou 6, agora me falta, acho que são 5, Betim, Contagem são 6, Betim acho que são 5. Existem 5 varas, salvo engano, lá em Betim, que tem competência, né, territorial, jurisdição, que abrange o município de Mateus Leme. Significa dizer, turma, o seguinte, que aquele empregado de Mateus Leme vai ingressar com a sua reclamação trabalhista lá em Betim, porque a vara de Betim, as varas, né, são mais de uma, as varas de Betim têm competência também, né, na jurisdição do município de Mateus Leme. Então, isso é o que vai acontecer em regra em todo o estado. Daí o fato de que juiz de direito não julga processo de trabalho, não julgará, tá certo? Por quê? Porque se você entrar com a sua reclamação trabalhista perante o juiz de direito, ele vai declinar da competência e vai dizer que a competência é da tal vara do trabalho que tem jurisdição sobre aquele município. Ficou claro isso aqui, senhores, ou não? Isso é importante, tá? Até aqui, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Professor, a título de curiosidade, em uma das aulas, até a Cristiane tinha te perguntado sobre essa questão de jurisdição, e aí você tinha falado que no site do TRT
você conseguir acessar, né, para verificar quais são os municípios que não possuem vara própria e onde que eles são destinadas a essas ações. Aí é interessante também o pessoal olhar, porque é bem legal ver que muito município aí não tem vara e para onde que vai recair aí esses processos trabalhistas. Sim, eu falei que lá vocês conseguem, no site, né, aquilo que eu falava aqui, vocês conseguem fazer a pesquisa lá e vocês vão ver, né, ó, na verdade, Verônica, é o seguinte, que fique registrado aqui, tá, gente? Inclusive, os senhores têm esse tempo, né, do segundo horário, justamente para fazer as pesquisas e conferir o conteúdo. Tudo aquilo que a gente menciona aqui, eu parto do pressuposto que os senhores confiram depois. Então, olha só, confiram, por favor, essa questão do regimento interno dos tribunais, é muito importante, né? Tanto para a formação dos senhores, quanto para a atuação profissional, até para um concurso, conhecer o regimento interno. Então, prestem bastante atenção, né? É muito importante isso. É lá, por exemplo, que vai estar discriminada e dividida essa competência aí de atuação jurisdicional que a Verônica mencionou, que a gente até já falou antes e estamos ressaltando aqui agora, correto? Então, ó, juiz de direito, ele não julga processo de trabalho. Não julga por quê? Porque se uma ação trabalhista for distribuída para uma vara comum, né, da Justiça Estadual, ela será declinada, ou seja, a competência será declinada pelo juiz para aquele órgão competente lá da Justiça do Trabalho que tem jurisdição naquele município, ainda que a vara, que a sede da comarca esteja localizada em outro município. Exemplo, lá em Mateus Leme, você terá aqui na Justiça do Trabalho de Betim, correto? Pronto. Aí, senhores, caminhando, né, no nosso conteúdo, nós temos que falar sobre os órgãos da Justiça do Trabalho. O primeiro deles é o juiz do trabalho. O juiz do trabalho é aquele, né, juiz singular, que atua no primeiro grau de jurisdição, ou ainda também, né, mesma coisa, na primeira instância, tá certo? Veja bem, o juiz do trabalho, ele atua perante a divisão administrativa da justiça chamada vara do trabalho, mas o órgão não é a vara, o órgão é o juiz, porque ele é investido do dever, função, poder de prestar a tutela jurisdicional, né? Então, vara do trabalho não é órgão da Justiça do Trabalho. Vara é divisão administrativa onde atua o juiz, né, do trabalho. O juiz, senhores, é juiz federal. Olha só, erro crasso, grande equívoco, né? Erro feio, grosseiro, chamar juiz trabalhista de juiz de direito, porque ele não é juiz de direito, ele é juiz federal. Juiz de direito é a nomenclatura, identificação própria do juiz que atua na justiça comum. Por exemplo, o juiz do fórum, da vara de família, da vara de infância, da vara civil, né? Esse é do juizado especial civil estadual. Esse é juiz de direito, faz parte, integra a justiça estadual, chamada de justiça comum. Quando o juiz atua perante o Poder Judiciário, quando ele é investido da função do Poder Judiciário Federal, o nome correto, a nomenclatura, o tratamento é juiz federal. Então, o juiz do trabalho, ou você se dirige a ele como sendo juiz do trabalho, ou juiz federal, ou juiz federal do trabalho, e ainda em razão da nomenclatura que a CLT utiliza, o senhor pode até chamar, quem chame, de juiz presidente, porque na investidura do cargo, quando o juiz inicia na carreira da magistratura, ele inicia como juiz substituto. E depois, né, à medida que ele vai tendo a promoção e se efetiva, ele passa a ser o juiz presidente, titular daquela vara. É por isso que eles encontrarão alguns advogados nominando o juiz do trabalho presidente de tal vara, né? Ou juiz do trabalho, ou juiz federal, mas nunca juiz de direito, ok? Juiz do trabalho não é juiz de direito. Ótimo. Vejam bem, esse juiz, ele atua lá perante as varas, em cada vara a gente tem que ter pelo menos um juiz, né, para ele poder atuar. É possível que em alguma vara tenha mais de um juiz, juiz colaborador, juiz substituto, e é competência do juiz, que atua nas varas do trabalho, conciliar e julgar. É aquilo que eu falava antes, para vocês verem o princípio da conciliação, a importância que ele tem no processo de trabalho. Até no texto legislativo que define a competência da Justiça do Trabalho, consta o verbo conciliar. Então, olha, o juiz do trabalho ele tem que conciliar e julgar. Se não conciliar, que se julga. A ideia é que se busque sempre a conciliação, né?
e se não for possível a conciliação, aí sim o julgamento. Né? Nós vimos isso quando a gente falou lá do princípio da conciliação. Fato é que é competência das varas do trabalho conciliar e julgar os dissídios, né, entre empregados e empregador e as suas variáveis em relação ao conteúdo, né, ao objeto das reclamações trabalhistas. Quando a gente fala de dissídio individual, é aquele dissídio que se dá, aquela discussão, conflito entre o empregado, o empregador, um prestador de serviço, um tomador de serviço, desde que esteja enquadrado no rol da competência da Justiça do Trabalho, que é aquele que a gente já mencionou lá, do 114, já falamos dele aqui, do 114 da Constituição Federal. Vejam, toda vez que tiver alguma discussão de empregado, empregador, prestador de serviço, tomador de serviço, sobre estabilidade, reconhecimento de vínculo, remuneração, férias, indenização, salário de um modo geral, 13º, rescisão do contrato de trabalho, motivos da rescisão, por justa causa, sem justa causa, né? Abandono de emprego, pequenas empreitadas, aqueles contratos de empreitada, se o empreiteiro for operário, né, ou for artífice, dissídios que decorram do contrato individual de trabalho, por exemplo, como uma indenização de dano moral, né, como, por exemplo, um acidente de trabalho, enfim, aquelas questões ligadas ao contrato de trabalho e seus desdobramentos, né? Além disso, senhores, a Justiça do Trabalho, ela ainda tem a competência de julgar os procedimentos especiais de primeira instância, como, por exemplo, inquérito para apuração de falta grave, né? Não é o caso de Minas Gerais, mas trabalhadores portuários, né? Operários portuários, integrantes de órgãos de gestão de mão de obra dos portos e tal. O juiz trabalhista, a Justiça do Trabalho, ela ainda tem competência para julgar os chamados embargos, né, quando são opostos contra suas próprias decisões. Por exemplo, o juiz determina que seja realizada a penhora de bem numa execução trabalhista. O executado vai lá, tem o bem penhorado, o que ele pode oferecer? Embargos. Ok? Quando ele oferece os embargos, quem é que julga? O juiz. Por exemplo, se o juiz dá uma sentença e a parte, por qualquer motivo, entende que a sentença tem alguma obscuridade, alguma omissão ou alguma contradição. É caso de quê, turma? Embargos de declaração. Quem é que vai julgar? O próprio juiz, né? Então, são competências específicas da Justiça do Trabalho e que estão ligadas a esse exercício jurisdicional e essa função, poder-dever, que o Estado tem de prestar essa tutela jurisdicional. Ainda é competência do juiz, e aí vamos lembrar que a gente passou por uma reforma trabalhista recentemente, que essa reforma trabalhista trouxe algumas inovações, né? Dentre elas, aquela possibilidade do acordo extrajudicial entre empregado e empregador. Faça o acordo extrajudicial e vai até a justiça para homologação. Se ele cumprir os limites da reforma tributária e os limites da lei do direito material, que prevê a possibilidade dessa composição, e, obviamente, se a matéria for de competência da Justiça do Trabalho, é a primeira instância que vai analisar esse acordo e vai resolver se ela vai ou não fazer a homologação desse acordo, correto? Isso que eu estou dizendo para os senhores aqui, podem ficar tranquilos, está tudo na CLT, tá? Competência por competência, tópico por tópico, os senhores encontrarão lá na CLT. Ainda é competência, senhores, da Justiça Trabalhista, de primeira instância, né, do juiz de primeira instância, fazer as requisições quando forem necessárias diligências em processos, né, que estejam sob a sua jurisdição e que precise ser algum esclarecimento. Por exemplo, o juiz vai dar a sentença, ele observa que, em razão do laudo pericial, alguma coisa não ficou clara, ou o juiz precisa fazer uma instrução do processo, mas a pessoa que vai testemunhar é, por exemplo, um funcionário público, precisa ser requisitado para o seu superior para poder prestar depoimento. Todas essas diligências, todas essas necessidades de esclarecimentos para julgamento de questão trabalhista é de competência da Justiça do Trabalho de primeira instância, quando o processo estiver sob a sua jurisdição, para julgamento por ele, né? Inclusive, a lei permite que o juiz pode representar se essas autoridades não cumpriram, acatar as diligências, né, as determinações do juiz. Outra coisa, realizar diligência, determinar, por exemplo, que o oficial de justiça cumpra determinado mandato, expedir carta precatória,
julgar a exceção de incompetência, né? Quando se discute, por exemplo, se o juiz é ou não é competente, se o foro é competente ou não, para conhecer aquele processo, julgar suspeição que seja arguída contra seus membros e ainda realizar diligência determinada pelo tribunal, ou Tribunal Regional do Trabalho, ou Tribunal Superior do Trabalho, quando pender de julgamento algum recurso e for necessária alguma informação, né, de diligência, porque aí não são praticados pelos tribunais, são praticados pelos tribunais, são praticados pela primeira instância, informadas ao tribunal. Vejam, senhores, que não há aqui nenhuma diferença muito grande em termos de competência e de função do juiz do trabalho para aquelas funções e competências do juiz da primeira instância, né? Senhores, essa é a competência do juiz do trabalho, né? Da primeira instância. O nosso tempo está acabando, já fui avisado aqui, então nós vamos proceder como sempre. Nós vamos encerrar a gravação dessa primeira etapa e vamos reiniciar, né? Mais ou menos daqui uns 5 minutos, o mesmo link, nós vamos reiniciar a gravação da segunda etapa da aula e já vamos começar lá nessa segunda etapa respondendo eventual dúvida que os senhores tiverem sobre essa primeira parte da matéria. Combinados? Todo mundo entendeu aí? Ok ou não? Sim? Beleza? Perfeito. Então, até já.